Neste artigo. 1. Contexto. 2. O que prevê o projeto de lei aprovado. 3. E agora? 4. Quando ocorrerá a segunda votação? Após anos de desenvolvimento, debates, ajustes e revisões, e depois meses de espera, o projeto de lei que legaliza as criptomoedas e estabelece normas para a tributação de operações com esses ativos chegou ao Parlamento da Ucrânia e passou pela primeira votação. Abaixo, explicamos o que exatamente ele propõe, o que acontecerá a seguir e quando esperar a versão revisada do documento para a segunda votação. Cardinal contexto. O processo de legalização das criptomoedas na Ucrânia arrasta-se há anos. Em 2022, parecia que um avanço significativo havia sido alcançado, o projeto de lei sobre ativos virtuais recebeu aprovação do Parlamento e foi assinado pelo presidente Volodymyr Zelensky. No entanto, a lei não entrou em vigor porque, para isso, seriam necessárias alterações no Código Tributário, que ainda não haviam sido elaboradas na época. Posteriormente, decidiu-se reescrever a lei já existente, considerando a aprovação do Regulamento MiCA na União Europeia e a obtenção do status de candidato à UE pela Ucrânia. Isso resultou no surgimento de duas versões alternativas do documento, propostas por diferentes órgãos reguladores, a Comissão Nacional de Valores Mobiliários e Mercado de Capitais, CNVMC, e o Ministério da Transformação Digital. Cada uma delas foi detalhada em matérias específicas. No entanto, nenhum dos reguladores saiu como vencedor absoluto dessa disputa. O Parlamento e o Banco Nacional excluíram a adoção desses documentos na forma apresentada e subsequentemente surgiu uma terceira versão. Foi essa versão que recebeu o apoio do Comitê de Finanças, Política Fiscal e Aduaneira em abril e foi aprovada pelos deputados em primeira votação em setembro. Cardinal, o que prevê o projeto de lei aprovado. Cardinal, principais disposições e a questão do regulador. O documento estabelece normas básicas para regular o setor, incluindo a definição de uma ampla gama de termos e requisitos para provedores de serviços. Especificamente, os ativos virtuais são divididos em tokens de dinheiro eletrónico vinculados ao valor de apenas uma moeda oficial. Tokens lastreados em ativos, vinculados ao valor de qualquer outro objeto de direitos civis ou direito sobre ele, incluindo combinações de várias moedas oficiais. Outros tokens que não se enquadram nas categorias acima, cujos tipos serão definidos pelo regulador. Vale destacar que o regulador ainda não foi definido. Atualmente, o documento menciona o Banco Nacional e ou um órgão a ser designado pelo Gabinete de Ministros. Este último deve se tornar o principal regulador do setor de criptoativos na Ucrânia. A formulação IOO é particularmente interessante. Como observou Danil Volosk, advogado sénior da Juscotum, em conversa com a Encrypted, o regulador pode permanecer sendo o Banco Nacional ou as funções podem ser divididas entre diferentes órgãos. A possibilidade de regulação do mercado de criptomoedas pelo Banco Central foi analisada no ano passado. Leia mais em. Além disso, o regulador terá poderes bastante amplos, incluindo a capacidade de realizar inspeções ou investigações in loco e acessar instalações, exceto residências ou propriedades de indivíduos, para obter documentos e outras informações em qualquer formato. Cardinal, provedores. De acordo com o texto, os provedores de serviços relacionados a criptomoedas, exchanges, plataformas de câmbio e similares, devem obter autorização do regulador e apresentar relatórios anuais de atividades. A não apresentação ou a inexatidão desses relatórios acarretará em multas. Vale ressaltar que o projeto não atribui aos provedores a função de agentes fiscais de seus clientes, como proposto em versões anteriores. Quase todos os especialistas consultados pela Encrypted criticaram essa proposta. Cardinal, impostos. A parte que provavelmente interessa à maioria dos detentores de criptomoedas. Para pessoas físicas, o documento estabelece uma alíquota de 18% sobre o lucro no período de referência, ano civil, mais 5% de contribuição de guerra. Importante, no primeiro ano de vigência da lei, haverá tributação preferencial de 5%, sem necessidade de comprovar gastos anteriores com a aquisição dos ativos. Essa abordagem foi explicada como um incentivo para que os detentores de criptomoedas saiam da sombra.
Além disso, estão isentos de impostos. Lucros com operações de troca de ativos virtuais por outros criptoativos. Renda com a venda de criptomoedas inferior a um salário mínimo. Emissão ou recebimento gratuito de ativos do emissor. Para pessoas jurídicas, aplica-se o imposto sobre lucros pelas regras gerais, com alíquota de 18%. Cardinal e agora? Agora, o documento será revisado para a segunda votação. O deputado Yaroslav Zelezniak destacou repetidamente que o texto pode mudar significativamente. Segundo advogados, isso não é incomum na prática ucraniana. Entre a primeira e a segunda votação, centenas de emendas podem ser apresentadas ao projeto, é comum em leis complexas e polêmicas, observou Igor Yashko, advogado e sócio-gerente da empresa jurídica Winner. Ele estimou que, nessa fase, o texto pode ser alterado em 50% a 70%, especialmente se houver discussões entre vários órgãos. No caso dos criptoativos, esse risco é ainda maior, devido à novidade do setor, à tentativa de alinhar a legislação ucraniana com o MiCA europeu e às disputas sobre o controle e a supervisão do mercado. Ainda não está claro quais disposições exatas podem ser alteradas. Como declarou Danil Jetmantsev, autor do projeto e chefe do Comitê de Finanças, Política Fiscal e Aduaneira, em conversa com a Encrypted. Não temos limites sobre o que podemos ou não mudar. Discutiremos cada norma. Igor Yashko observa que definições básicas, princípios gerais de regulação e proteção aos investidores geralmente permanecem inalterados. No entanto, ele afirma que questões tributárias, procedimentos de KYC a AML e disposições sobre reguladores e seus poderes podem sofrer alterações significativas. De qualquer forma, a situação do regulador do mercado deve ser esclarecida até a segunda votação. Danil Voloshko observa que, atualmente, o projeto prevê que o Banco Nacional possa ser o principal e praticamente único regulador de todo o mercado de ativos virtuais, o que pode ser problemático devido à possível falta de expertise em todos os aspectos do setor. Na opinião dele, seria mais adequado designar o Banco Nacional como o principal regulador financeiro e criar outros órgãos para aspectos específicos do mercado. Ele acrescentou que os participantes do mercado esperam mudanças substanciais para que a nova lei não apenas formalize regras, mas também incentive o crescimento de inovações na Ucrânia. Para isso, outras alterações fundamentais devem ser feitas, incluindo limitar os poderes excessivamente amplos do regulador para coletar informações, o que representa riscos para negócios e inovação. Seria mais apropriado restringir solicitações a escopos de verificações específicas e considerar a especificidade tecnológica do mercado, como a possibilidade de fornecer informações em formatos de blockchain ou contratos inteligentes. Permitir que todas as instituições financeiras já autorizadas e licenciadas emitam tokens lastreados em ativos e dinheiro eletrónico, para não perder competitividade no mercado internacional. A experiência da UE mostra a eficácia de um mercado aberto de emissão de tokens para todas as instituições de crédito, não apenas bancos, enquanto a legislação ucraniana ainda restringe essa lista. Manter a flexibilidade para residentes da DiaCity, permitindo que trabalhem com ativos virtuais sem perder seu status e benefícios fiscais. A norma proposta que obriga empresas residentes da DiaCity a migrarem para o regime tributário geral após qualquer operação com ativos virtuais mina a confiança no regime jurídico especial. Danil Voloshko afirmou que, apesar de sua fundamentação e avanços regulatoriais positivos, o projeto contém vários pontos que precisam ser revisados ou completamente alterados. Os aspectos descritos acima são exemplos concretos de deficiências específicas, mas o texto do projeto contém ainda mais omissões semelhantes. Cardinal, quando será a segunda votação? Formalmente, o prazo mínimo entre a primeira e a segunda votação é de 14 dias, mas, na prática, o intervalo médio varia de 1 mês e meio a 6 meses, às vezes mais, observa Igor Yashko. Yaroslav Zelezniak espera que o processo de revisão do documento leve 2 a 3 meses. Os legisladores tentarão levar o projeto à segunda votação ainda este ano, declarou Danil Jetmantsev em conversa com a Encrypted. Danil Voloshko destacou: há esperança de que o trabalho nos comitês especializados até a segunda votação traga mudanças positivas. Antes da primeira votação, os membros dos comitês do Parlamento da Ucrânia conversaram repetidamente com participantes diretos